Olá pessoas e bem-vindos ao canal de Dimensão do Caos, e hoje estamos aqui fazendo um deck profile de Fluffle de todas as coisas. E esse é um deck que eu me interessei exclusivamente por causa dessa carta aqui, Edge Insight. Fluffle sempre foi um deck meio estranho no jogo por causa que, bom, quando eu comecei a jogar eu me lembro que eu tinha enfrentado um cara, acho que foi no Eagle Pro, e ele tava de Fluffle, e ele ativou lá Toy Vendor, Fluffle Wings, Fluffle Dog, enfim, mais Fluffle Bear, mais um monte de outra coisa. E ele tava com 7, 9 cartas na mão depois de fazer tudo isso antes de fazer qualquer invocação fusão. Bom, eu fiquei bem abismado. Eu já sabia que o deck não era bom na época, mas mesmo assim, eu fiquei abismado com a quantidade de plus que o deck fazia por praticamente nenhum motivo. Sendo bem honesto. Esse é um deck de fusão que faz fusão da maneira mais tradicional possível, eu suponho, onde você funde monstros da mão e do campo. Tá, tem isso daqui que funde do cemitério também, mas tirando isso, a maioria das vezes você funde monstros da mão e do campo. Você não faz fusão do deck, fusão de contato, fundir com você mesmo, certo? Alistair tem Invoker. Eu até acho ele um deck interessante muito por causa do site, realmente. E às vezes ele até consegue. Ele tem até um teto relativamente alto, considerando tudo. Você não sente que as quantidades de jogadas que você tem é incrivelmente limitado. Tá. Talvez, se você pôr em quesitos práticos, talvez esse deck não tenha um teto tão alto quanto eu penso que ele tem. Mas a sensação que você tem quando joga com esse deck é que ele tem um teto bastante alto, considerando que ele não usa nenhum Link Enabler para ganhar um mais 20, né? Então, considerando isso, ele tem um teto bem alto. Você faz diversas fusões e de forma... e de certa forma meio que você consegue ter acesso a elas a hora que você quer. Às vezes é um pouco difícil por causa que as fusões, apesar de terem requerimentos semi-genéricos, a maioria delas pedindo um Edge Imp e um Fluffle, tem algumas fusões que são exceções, né? O Chip, o Tiger e o Wolf. Essas daqui, elas precisam de um Edge Imp específico. O Chip talvez não seja nem tanto um problema, porque o Edge Imp Chain você usa 3, porque ele é o melhor Edge Imp. E o problema realmente é o Tiger e o Wolf. Essa carta eu raramente faço. O Tiger ainda faço mais vezes, por causa que o efeito dele é excepcional. Provavelmente uma das melhores fusões desse deck, só que esse é o problema dessa carta. Isso praticamente quase te desencoraja a usar ele, certo? O Edge Imp Sabres é uma carta tão pavorosa, tá? Ele até se invoca de graça e, ao contrário de cartas atuais, ele não tem tipo, se o Edge Imp Sabres fosse lançado atualmente, ele teria uma restrição de que, se ele deixasse o campo, ele seria banido. Que bom que essa carta não tem essa restrição, que bom. É um fator positivo para essa carta, para deixar ela um pouco melhor. E eu suponho que, às vezes, devolver uma carta da mão pro topo do deck até decente. Às vezes você pode devolver um Fluffle, então você tem certeza que vai comprar um Fluffle com Toy Vendor. Já aconteceu comigo que eu tinha 3 Poly na mão, e eu tinha a Frightful Patchwork, então eu dei os Sabres, devolvi a Poly pro topo do deck e dei Patchwork. Foi incrível, por causa que por incrível que pareça, isso salvou minha mão. Então, pode até ter algumas vezes que ele ajuda, mas, no geral, com certeza ele não é uma carta que você realmente está muito feliz de ver ela na sua mão. O Edge Imp Sight, apesar de ser uma carta excelente, uma carta extremamente interessante por fazer fusão no turno do oponente, então você tem uma interrupção no turno do oponente e já setupar um monstro, o que é uma maneira bem interessante que o Konami vem trabalhando nesses últimos sets e formatos. Eles notaram que nem sempre interrupção é a melhor coisa a se fazer. Às vezes você simplesmente quer pôr um monstro antes do oponente no turno dele. É por isso que cartas como Fantasma e como Gizmek Orochi têm sido tão populares. Tá, obviamente elas têm outros efeitos bons por si só, mas a grande questão é que
quando você põe um monstro no campo antes do oponente poder fazer as jogadas dele, meio que algumas das interrupções dele se tornam menos valiosas. Por exemplo, um Herald se torna menos valioso quando você já põe um monstro no campo, certo? Então isso é uma tendência de card design que é interessante. E eu acho que isso é uma das grandes questões que deixa essa carta tão boa. Você consegue pôr um monstro no campo antes do oponente poder negar. Porque ele não vai ter acesso, ele não vai poder. Ele ainda não acessou as negações dele, certo? Então você já setupou um monstro no campo. Obviamente esse monstro vai interromper a jogada do oponente, então isso por si só também é excelente. Mas muitas vezes isso te dá uma vantagem enorme e acelera bastante esse deck. Só que aí que vem a grande questão. Nem todos os monstros Fluffles têm efeito de cemitério. Então, nem sempre é incrivelmente bom você fundir usando o site. Muitas vezes eu sou obrigado a usar o Fluffle Dog, e tá, se eu não fizesse isso eu perderia de qualquer jeito, mas meio que parece que você tá perdendo uma carta no lugar, porque o Fluffle Dog é uma normal summon excelente, você usar ele para material de fusão antes de dar normal dele parece um desperdício enorme. Obviamente isso não tá no nosso controle, a gente não tem como controlar o fato do oponente passar com 15 mil negações ou não, então muitas vezes a gente é obrigado a fazer isso, por mais que talvez não seja a jogada mais óptima do mundo, mas fazer o quê? Pode não ser a jogada mais óptima do mundo, mas eu prefiro fazer uma jogada que não é óptima do que perder o jogo de graça. Então, há um pequeno detalhe dessa carta, certo? E tirando o Cruel Whale, que, sendo bem honesto, eu acho que é a melhor das fusões. Eu acho que eu falei antes que o Tiger era a melhor fusão, mas o Cruel Whale com certeza é o melhor. Ele destrói uma carta a ambos lados do campo quando é invocado por invocação fusão. Ele tem materiais genéricos, a propósito ele não dá alvo. E ele ainda por cima tem um efeito de Quick Effect de enviar um Frightfur do deck ou essa deck pro cemitério. E o monstro... E daí você dá alvo numa fusão, essa fusão ganha metade do ataque original. Então ele essencialmente tem 3.900 de ataque. Falando em quesitos práticos, certo? Essa carta tem 3.900 de ataque. A maioria das cartas Frightfur não tem muito valor quando enviadas pro cemitério. Tem algumas spell Frightfur de main deck, mas a melhor delas é um efeito de banir ela para invocar um Fluffle da mão. E esse não é o efeito que a gente realmente quer nesse deck. A gente não precisa de mais special de monstro da mão. Então... a maioria das vezes eu simplesmente envio uma carta do extra deck pro cemitério. Talvez a Patchwork também funcione com isso. E esse é um efeito bem interessante. Obviamente, o deck é um deck de OTK, então ter um boost de ataque ajuda. Mas, bom, esse deck já tem vários monstros que dão boost de ataque, mas não podemos reclamar que isso daqui dá mais boost de ataque. Já teve tantas vezes que eu ganhei jogos porque o oponente não leu esse segundo efeito, ou até mesmo ele leu, mas não tinha como jogar ao redor, porque isso daqui é um bicho de 2600 que já é bastante e se transforma ainda mais. É bizarro, e por causa que o Edge Site tem um efeito de cemitério de proteger seus monstros Frightfur, isso deixa ainda essa carta ainda mais amedrontadora pro oponente. Uma carta que eu considerei aumentar seria a Frightfur Fusion. Essa carta é excelente. A grande questão é que, obviamente, ela é dependente de você já ter feito jogadas anteriores para resolver ela. Isso pode ser um problema. Eu suponho que esse seja o único problema dela. Eu realmente já considerei usar mais dela. Mas eu fico entre... é útil ou não é? Eu vou chegar a usar duas ou não? Artifact Site é exclusivamente para ir pro primeiro, já que o deck pode ter acesso muito fácil a Artifact Dagda e ao Cruel Whale para popar o Artifact Dagda, que é uma interação bem interessante. Forbidden Droplet, provavelmente a maior decepção desse deck. Essa carta eu considerava a melhor Secret da nova coleção. Só que a questão é que provavelmente eu hypei essa carta demais. Eu tô realmente achando que essa carta é incrivelmente overhyped. E Triple Tactics Talent, por mais que as pessoas estejam super hypando ela, eu não acho a melhor carta de todos os tempos. Certo? Eu sempre vi
essas duas cartas do mesmo set, eu pensei, nossa, Forbidden Droplet é infinitamente melhor. Só que, pelo menos nesse deck, essa carta é incrivelmente inútil. Tem matchups que isso daqui é inútil por si só. E mesmo nas matchups úteis, você nem sempre tem mão bastante para descartar com isso daqui. E às vezes, tipo, teve a popularidade daquele Infernoble Knight tá subindo tanto que a maioria das vezes isso daqui sequer é relevante, por causa que o cara tira isso daqui da sua mão de qualquer jeito. Então provavelmente seria melhor pôr qualquer hand trap em vez disso. Um Hanewata seria melhor do que essa Forbidden Droplet. E esse é o grande problema dessa carta. Tem tantas coisas no formato que impedem ela de ser funcional. E mesmo quando ela é funcional, ela tem tantos pontos negativos que eu realmente estou cogitando a cortar ela e literalmente pôr qualquer outra hand trap do jogo num lugar que eu acho que é mais lucro. Falando das fusões em si, eu tô usando uma ratio que eu suponho que seja o mínimo necessário. Talvez o Tiger dê pra cortar pra 1, talvez o Wolf não seja tão necessário, já que ele é bem win more. Não tem tantas vezes que você invoca ele e diz, nossa, eu ganhei exclusivamente por ele, e não porque você invocou outras cartas ao mesmo tempo, certo? Essa carta não é um OTK por si só, ela é um OTK quando você já tem outras fusões no campo, então talvez isso seja um motivo para cortar ela. Cruel Whale é muito obrigatório ter 2. Kraken, talvez cortar, mas ao mesmo tempo talvez não, ele também é uma fusão muito boa. Sabretooth, com certeza, não tem que ser 2 no mínimo. Essa daqui é uma carta até interessante. O problema dela é que o efeito dela, apesar de bem absurdo num papel, por mais que seja um efeito de Battle Phase, tem tantos decks que usam Link hoje em dia que a maioria das vezes isso é completamente irrelevante. Que quando ela destrói um monstro por batalha, você envia Frightfurs, Fluffles ou Edge Imps do seu deck pro cemitério de acordo com o nível do monstro destruído. E isso daqui pode ficar gigante graças a esse primeiro efeito. Então, cara, já teve vezes que eu me lembro que teve um jogo que eu joguei contra Sky Striker, eu fiquei o jogo inteiro, nossa, como eu quero invocar essa carta. Só que era irrelevante, por causa que era Sky Striker. O deck nunca passava com um monstro de nível no campo. E isso é uma coisa que eu vejo bastante nessa carta. Os momentos que ela é relevante, você está enfrentando um deck que tem monstro Link, ou tem monstro que não tem nível, ou sequer tem monstro. Tipo, novamente, é um efeito de Battle Phase, é lento e tudo mais, mas, cara, você envia múltiplas cartas. O problema é que isso nunca foi relevante pra mim. E eu nunca invoquei ela em nenhum dos mais de 10 duelos que eu usei ela. Provavelmente isso daqui também vale a pena cortar, considerando tudo. Talvez, depende, porque ela tem a chance de desbricar, por mais que a condição de invocação dela seja um pouco pesada. Muitas vezes você tem como atender essa condição de invocação e mesmo assim a sua end não começou, não startou. Então, às vezes isso pode ser relevante. Enfim, a Base Dweller talvez não seja tão necessário assim. Talvez seja interessante pôr um Bahamut Shark todo ali awesome também. Artifact Dagda, obviamente. Cross Ship, que funciona de uma forma bem interessante nesse deck, pois te ajuda a recuperar materiais certos que você precisa. Por exemplo, às vezes você só tem um Edge Imp, então você linka no Cross Ship, faz uma fusão com aquele Edge Imp e aí você revive um segundo para fazer uma outra fusão. Às vezes isso daqui ajuda bastante a você suprir os materiais necessários para cada uma das fusões Fluffle. E Anaconda, obviamente, porque isso é um deck de fusão. Então eu acho que é isso pro deck profile, certo? É um deck que eu tô achando até bem legal e bem competente, incrivelmente competente. Tem vezes que ele não é tão competente assim, tem vezes que ele é bem decepcionante. Mas a maioria das vezes eu sinto que ele é um deck bem decente. A maioria das pessoas não dá nada pra esse deck. A maioria das pessoas realmente subestima esse deck. E por mais que talvez isso fosse válido antes do novo suporte, com certeza agora com esse novo suporte isso não se torna tanto mais uma questão. Essas duas cartas são incrivelmente excepcionais e eram realmente o que o deck precisava para subir para um próximo nível.
Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu!